Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos estudar as propriedades de uma progressão aritmética. Vamos lá. As propriedades de uma PA e suas aplicações. Existem três propriedades de uma PA que são úteis para resolver alguns tipos de questões, sobretudo aqueles que envolvem incógnitas. Veja a questão abaixo. Está aqui a questão. Nós temos uma PA e eu quero encontrar a soma desses três termos. Quem são os termos? X mais 3, 2x menos 1, x mais 5. Observe que cada termo é associado em algum momento à incógnita x, ou seja, a essa variável. Aí vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui rápida. São três propriedades, elas são úteis. Se elas são úteis, você não é obrigado a utilizar essas propriedades. Claro que você, a partir da fórmula do termo geral e da fórmula da soma, você consegue desenvolver o seu raciocínio e resolver questões que apresentam as incógnitas, tá bom? É possível, mas claro, as propriedades, elas são úteis porque elas vão facilitar a sua vida. Você passa a ter menos cálculos, você vai resolver de forma mais rápida, tá bom? Então dá para fazer sem aplicação das propriedades? Sim, mas eu garanto, é muito interessante que você aprenda. Durante a aula você vai perceber. Daqui a pouco a gente resolve essa questão. Vamos lá. Primeira propriedade: soma dos termos equidistantes dos extremos de uma PA. Equidistantes significa que esses termos estão à mesma distância dos extremos. Como assim, Júlio? Vamos lá que você vai entender. Observe, em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Primeiro, quem são os extremos? O primeiro e o último termos da minha PA. O que está dizendo essa propriedade? Se eu pegar os extremos e somá-los, eu vou chegar a um somatório. Ok. Se eu pegar outros dois termos que estão à mesma distância dos extremos e eu somar esses termos, eles também terão o mesmo somatório dos extremos. Então é isso. Somei os extremos, tem um resultado. Quaisquer dois termos equidistantes dos extremos, quando somados, terão o mesmo resultado do somatório dos extremos. Na prática é muito simples, observe. Quem são os extremos? 8 e 23. Primeiro e último termos, respectivamente. Se eu somar esses termos, o resultado é 31. Observe que 8 mais 23 é igual a 31. Beleza. Agora observe. Se você pegar o 11 e o 20, você vai perceber que são termos equidistantes em relação aos extremos. Observe que do 11 para o primeiro termo, eu tenho apenas uma casinha. Do 20 para o último termo também. Então, eles estão à mesma distância dos extremos. O 11 em relação ao primeiro termo e o 20 em relação ao último. Então, são termos equidistantes em relação aos extremos. O somatório deve ser o mesmo. E, claro, 11 mais 20 é 31. Eu sei que você já percebeu que 14 e 17, o somatório é 31. Mas por quê? Porque são termos equidistantes em relação aos extremos. Observe que o 14, em relação ao primeiro termo, eles estão à distância de duas casinhas, olha só. Uma, duas. O 17, em relação ao último, duas casinhas. Uma, duas. Então, são termos equidistantes dos extremos. E, claro, o somatório tem que ser igual ao somatório dos extremos. Beleza? Então, é isso. Se eu pegar o somatório dos extremos e comparar com termos equidistantes dos extremos, claro, o somatório será sempre o mesmo. Beleza? Mais um exemplo para você entender a aplicação prática. Legal? Vamos lá. Está o nosso exemplo 2. Eu tenho aqui uma PA. A banca já me disse aqui no exemplo, tá? Considere que é uma questão de prova. Eu quero o somatório x mais y. O aluno que já está treinado, ele faz essa questão aqui em 20 segundos, que eu vou chamar de solução 1. Como é que o aluno faz isso aqui rapidinho, né? Uma aplicação prática, que é isso que eu quero que você aprenda. Na solução 1, olha o que o aluno vai fazer. Ele vai perceber que x e y são termos equidistantes dos extremos. Ó. Do x para o primeiro termo, duas casas. Do y para o segundo termo, duas casas. Eu somo os extremos. 3 mais 13, que dá 16. E, claro, o somatório x mais y também deve ser 16, porque são termos equidistantes dos extremos.
Então, aqui, ó, x mais y é igual a 16. Essa é a solução. Observe que aqui eu não defini quem é x, não defini quem é y. Eu fiz apenas o que o enunciado me pediu. Eu somei esses valores. Como você poderia fazer sem a aplicação da propriedade? Já que eu disse que essa aplicação ela não é obrigatória. Como a PA é pequena, você pode fazer no braço. Olha só, solução 2. Eu tenho aqui o 3, o 5, o x, o y, o 11 e o 13. Você consegue definir facilmente a razão dessa progressão aritmética. É só pegar 5 menos 3 ou 13 menos 11, você vê que vai dar 2. Então, eu tenho uma progressão aritmética de razão 2. O que eu faço? Eu pego 5, adiciono 2 unidades, chego ao valor de x, que é 7. Pego o 7, adiciono 2 unidades, chego ao valor de y, que é 9. E, claro, você vai perceber que esse padrão se mantém. Nós temos uma PA crescente de razão 2. Aí, quando você somar 7 mais 9, você encontra quanto? 16. Então, aqui a solução é a mesma, claro, só que aqui eu tive um pouquinho mais de trabalho aplicando o conceito do termo geral de uma PA. Se eu tenho um termo e adiciono, perdão, se eu tenho um termo e adiciono a razão, eu chego a outro termo. Tudo bem? Beleza, vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre a segunda propriedade, a propriedade da média aritmética. É a mais importante, tá, pessoal? Essa propriedade é importante pra caramba. Ela chove em prova. Vamos lá. Considerando três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois termos. O que eu estou te falando aqui? Tem uma sequência numérica que está em progressão aritmética. Quaisquer três termos consecutivos, eu posso trabalhar a propriedade da média. O cara do meio em relação a esses três, ele vai ser a média do antecessor e sucessor. O que é isso na prática? Eu vou somar o antecessor ao sucessor e vou dividir sempre por 2, independentemente da razão. Tá bom, pessoal? Olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 3 e o 9 e o 15. São termos consecutivos. O 9 é o do meio. Então, eu posso falar o seguinte, ó, o termo do meio ele vai ser igual à média dos outros dois. Vou somar 3 mais 15 e vou dividir por 2. E você vai perceber que isso aqui é verdade, porque 3 mais 15 é 18. Então, verifica o seguinte, 9 é a mesma coisa que 18 dividido por 2. Observe que aqui eu tenho uma igualdade verdadeira. Ah, Júlio, quaisquer termos, sim. Eu posso pegar, por exemplo, o 15, o 21 e o 27. Neste caso, o 21 vai ser o termo do meio. Então, eu posso falar que o 21 é a média do antecessor e sucessor, que são 15 e 27, respectivamente. Aí divide por 2. Você vai ver que 15 mais 27 é 42 e, de fato, 42 dividido por 2 é verdade. Isso dá quanto? 21. Ah, Júlio, pega mais um para eu ter certeza. Vamos lá. Se eu pegar agora o 21, o 27 e o 33, o 21 é o termo do meio. Então, posso falar que o 27 ele é o antecessor 21 mais o sucessor 33 divididos por 2. 21 mais 33 é 54. E você vai perceber que essa igualdade é o quê? Verdadeira. Pessoal, essa é a propriedade mais aplicada em prova, tá bom? Então é muito importante você entender. Peguei três termos consecutivos de uma PA. O cara do meio é a média dos outros dois. Independentemente da razão, o que é isso na prática? Você vai somar o antecessor e o sucessor do termo que está no meio e vai dividir sempre por 2, independentemente da razão. Legal? Vamos lá, mais um exemplo. Exemplo 2. 8x e 32 são três termos consecutivos de uma PA. Eu quero saber o valor de x. X é o termo do meio, então o que eu posso falar? Que o termo do meio é a média dos outros dois. Olha como é simples. Vou somá-los e dividir por 2. 8 mais 32 é 40. Então, qual o valor de x? 20. Acabou. Simples assim. Tranquilo? Então, essa propriedade da média é fundamental que você aprenda, porque é a mais aplicada em prova, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer a terceira propriedade, que é a propriedade do termo central. A PA tem que ser finita e ela deve ter quantidade de termos ímpar. O que diz a propriedade? Que o termo central ele vai ser a média aritmética do primeiro termo com o último termo, ou seja, o termo central é a média dos extremos. Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui uma PA, são 5 termos. Então, esse cara aqui é o termo central. Esse cara aqui, necessariamente, ele vai ser igual
a média dos extremos. Eu vou somar os extremos e vou dividir por 2. Muito parecida, né, com a propriedade que a gente acabou de ver. 25 mais 41 é 66. Aí você vai perceber que, de fato, 66 dividido por 2 é 33. Isso aqui é uma igualdade o quê? Verdadeira. Então, se eu tenho uma PA finita com quantidade de termos ímpar, o termo central dessa PA ele vai ser sempre a média dos extremos. Tudo bem? Beleza? Ué, Júlio, mas eu poderia, por exemplo, fazer 29 mais 33 e dividir perdão, 29 mais 37 e dividir por 33? Sim, você aplicaria a propriedade da média. Você faria isso, ó, 33 é igual a 29 mais 37 dividido por 2. Se você visualizou isso, também está valendo. É uma outra forma de você chegar ao valor. Então, perceba que em um só exercício eu consigo aplicar mais de uma propriedade. Por isso que é importante você conhecer as três. Soma dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Se eu tenho 3 termos consecutivos, o do meio é a média dos outros dois. Se eu tenho uma PA com quantidade de termos ímpar, o termo central é a média dos extremos. Beleza? Show de bola. E para fechar a nossa aula, vamos fazer mais um exemplo e, na sequência, resolver a questão que eu indiquei no começo da nossa aula, tá bom? Aí vamos lá. Em uma PA de 7 termos, o primeiro termo é 4. Vamos lá. Ó. Eu tenho 4. O sétimo termo é 34, eu quero o quarto termo. Então, eu tenho aqui o primeiro termo, segundo, terceiro. Vou até destacar aqui o quarto termo, que é o cara que eu quero encontrar. Aí eu tenho quinto, o sexto e o sétimo, que é quem? 34. Vou até colocar já ele aqui. Beleza. Observe o seguinte. Eu quero o quarto termo. A quantidade de termos é ímpar. Então, esse cara aqui é o meu termo central. Eu posso aplicar simplesmente a propriedade do termo central. Ele vai ser a média dos extremos. Então, esse carinha aqui vai ser 4 mais 34 dividido por 2. Ele é meu A4. Então, meu quarto termo, meu A4, neste cenário, ele vai ser a média dos extremos. Olha como é simples. 4 mais 34 dividido por 2. Aqui eu tenho 38. E 38 por 2 dá 19. Aqui, cheguei ao meu A4. Júlio, essa é a única forma de resolver? Não, eu já falei que as propriedades elas são úteis, não são obrigatórias. Então, professor, como é que eu poderia fazer se eu desconhecer essas propriedades? Vamos lá, você vai trabalhar o termo geral da PA. Se o primeiro termo é 4, você tem isso. Ó, o A1 é igual a 4. Isso aqui, pessoal, eu ensinei na primeira aula, tá bom? É uma sequência, essa é a terceira. Então, é fundamental para você assistir a essa aula que você tenha assistido às anteriores. Eu vou colocar os links aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. O A1 é igual a 4. O A7 é 34. Eu posso definir a razão da seguinte forma. A razão dessa PA vai ser 34 menos 4, que dá 30, e 7 menos 1, que dá 6. Então, a razão vai ser 5. Se a razão é 5, eu posso, por exemplo, ir adicionando 5 unidades. Ó. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 5 dá 14. E observe que 14 mais 5 dá 19. Poderia fazer assim. Ou, conforme o termo geral, eu poderia falar que o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Olha como é bom você dominar tudo. O meu A1 é o 4 e a razão é 5. Primeiro eu faço esse produto, 3 vezes 5. Então, o meu A4 vai ser 4 mais 15, que dá 19. Tudo bem, pessoal? Então, resumo aqui rápido para a gente fechar nossa aula com a próxima questão. Eu tenho a PA de 7 termos. Eu quero o termo central. Posso aplicar a propriedade? Sim, termino rápido. Posso primeiro encontrar a razão e depois ir adicionando a razão até chegar ao quarto termo? Pode. Ou então, definida a razão, você aplica a fórmula no termo geral para chegar ao quarto termo. Tudo bem? Beleza, vamos lá, vamos fechar nossa aula. Agora eu tenho aí a PA e eu quero a soma dos 3 primeiros termos, beleza? 3 primeiros não, né? 3 termos. O que a gente faz? Eles são consecutivos. Esse cara é o do meio. Então, o cara do meio, ele vai ser a média dos outros dois. Vamos somar, fazer devagar para você entender. Claro que no dia da prova você pode fazer direto. E dividir por 2. Aqui é necessário o domínio de matemática básica. Por quê? Porque eu tenho uma proporção. Eu vou multiplicar o 2 por 2x menos 1. Vou aplicar a distributiva. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. X mais x, 2x. 3 mais 5 dá 8. Agora é só desenvolver.
2x vem para cá negativo. Eu passo a ter 4x menos 2x. 8 já está à direita da igualdade, porém o menos 2, ele vem para cá e fica o quê? Positivo. 4x menos 2x, 2x. 8 mais 2 é 10. 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, qual o valor de x, pessoal? É 5. A partir do valor de x, eu vou montar minha PA, porque eu quero a soma desses termos. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Eu tenho x mais 3. Eu tenho 2x menos 1. E eu tenho x mais 5. Sabendo que o valor de x é 5, em todos os casos, eu vou substituir o x por 5. Aqui, pessoal, eu vou substituir o x por quem? Por 5. Aí vamos lá. 5 mais 3 dá 8. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Aí eu tenho 5 mais 5, 10. Então, observe que eu tenho uma PA 8, 9, 10, que a razão é 1. Vou somar esses termos. 8 mais 9, 17, mais 10, 27. Portanto, o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E a partir daí, teremos outras aulas na sequência de outras matérias também, tá bom? Então deixe seu comentário, deixe seu like aí. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.